Do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, muda o discurso em meio à polêmica envolvendo a presidência do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Reportagem de Brasília com Yasmin Costa. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que vai acatar qualquer nome definido pelo presidente Lula para o comando do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Palácio do Planalto bateu o martelo. Márcio Postman vai ser o presidente do órgão. Só que essa informação ela foi antecipada na quarta-feira pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e Simone Tebet ela não estava sabendo sobre essa indicação, que inclusive causou um certo estranhamento, um desgaste. Em uma declaração à imprensa nesta quinta-feira, Tebet disse o seguinte, que a troca do IBGE já vinha sendo discutida há pelo menos 15 dias e que no momento oportuno essa mudança seria efetivada, mas a ministra admitiu que na última reunião, na reunião mais recente que ela teve com o presidente Lula, nenhum nome foi confirmado. O ministro Pimenta, não sabendo que na reunião que tivemos com o presidente não havíamos citado o nome, anunciou preliminarmente e já está colocado. O nome será oficializado no momento certo, depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha. O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro Padilha se era o nome do qual eles estavam se mencionando. Eles confirmaram que sim, e eu agora, o próximo passo é a semana que vem marcar uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista, professor da Unicamp, Márcio Postman, que agora eu sei o nome dele, e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula. Vale lembrar que em uma entrevista à Globo News, antes mesmo do anúncio do nome do novo presidente do IBGE ser feito, Simone Tebet chegou a dizer que a troca do comando do órgão seria um desrespeito com Simar Azeredo, que está como interino desde janeiro. Isso por conta da quebra da continuidade do trabalho dele. Mas o martelo já está batido e a mudança vai ser feita. Márcio Postman é próximo ao Partido dos Trabalhadores, que vai assumir a presidência do IBGE, e essa indicação, inclusive, entra na cota pessoal do presidente Lula. O economista ele já ocupou a presidência do IPEA de 2007 a 2012 e a gestão dele teve registro de polêmicas, como acusações, por exemplo, de aparelhamento político do IPEA. Ele também foi presidente da Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT de 2012 a 2020, e foi coordenador do programa econômico da campanha petista à presidência em 2018. Postman já assumiu posicionamentos, inclusive, considerados polêmicos, como críticas que ele fez ao Pix, e também falou sobre a questão da tarifa de 60%, tarifar em 60% o imposto de renda para os mais ricos. Bom, Amanda Klein, a gente falava sobre uma espécie de desprestígio, não é, da ministra Simone Tebet com a escolha de Márcio Postman. Aliás, a repercussão vem sendo muito grande nesses últimos dias. Agora ela tenta amenizar e ela faz o certo? Tiago, acho que do ponto de vista político é a única coisa que ela pode fazer. Quando a gente fala em desprestígio, eu não sei se é bem um desprestígio, é uma indicação pessoal do presidente Lula, ponto. Não há como rebater. Quando ela aceita e acata essa indicação, é porque a Simone Tebet só tem duas opções. Ou ela vai para cima e ela entrega o cargo, ela entrega o ministério, porque ela se sente desautorizada ou desprestigiada, como você disse, ou então ela aceita e tenta colocar panos quentes. Ela optou por essa segunda via, aceitar e colocar panos quentes, no que eu acho que ela acerta, porque ela ainda tem 3 anos e meio à frente nessa pasta. E se ela sair do Ministério do Planejamento, ela não tem mais cargo, não tem mais mandato eletivo. Como é que ela vai cindir esse campo político? A Simone Tebet dá uma entrevista ao jornal o Globo hoje em que ela admite justamente isso. Ela falou, olha, não tem possibilidade da gente estar em campos diferentes, eu e Lula, eu e Haddad, em 2026. A gente ainda precisa lutar contra a extrema-direita. E aí ela fala em centro-esquerda e em centro-direita democráticos, né? Veja que ela fala em centro-direita, porque ela se identifica com esse campo mais liberal.
Quando você tem indicação do Márcio Postman, qual é o medo, né, subliminar? Que haja uma interferência política no IBGE. A Simone responde a essa pergunta no jornal o Globo, ela disse isso é impossível, não tem como ter ingerência política. Por quê? Porque os dados entram em tempo real no sistema e vão para uma consulta e tem um órgão deliberativo com o pessoal da esplanada. Quem fala isso não conhece o corpo técnico do IBGE. Eu acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida. É diferente do IPEA, que é um órgão de conjuntura política, em que Márcio Postman também já esteve à frente e foi acusado de fazer trocas e aí sim de aplicar uma ideologia, uma ingerência política. O IBGE é um órgão estatístico, responsável pelo PIB, responsável pela inflação, responsável pelo censo. São dados fundamentais para sabermos sobre a nossa economia e sobre a nossa sociedade civil. Seria muito ruim, mas é como eu disse ontem, eu acho que toda a imprensa, o corpo técnico do IBGE e o próprio Ministério do Planejamento estarão muito atentos a qualquer tentativa de interferência. Será dado o sinal amarelo imediatamente, será erguida essa bandeira e nós estaremos lá para acompanhar e para cobrar. Capês, a ministra disse que Postman vai ser muito bem recebido pela equipe, mas por que ela teria essa preocupação com essa indicação de Postman assumir a presidência do IBGE? Ô Paulo, em primeiro lugar, é uma questão de suscetibilidade. Ou seja, o presidente Lula diz, quem manda sou eu, os votos são meus, eu fui eleito, sou presidente da República, eu escolho quem eu quero, todos os cargos são meus. E a ministra diz, poxa, eu esperava ao menos ter sido consultada, eu acho isso um desrespeito. Claro que é um primeiro atrito, não há dúvida alguma. Eu concordo que é difícil haver uma manipulação política do IBGE, nós falamos isso inclusive ontem. Agora é interessante como na política as entrelinhas é que dizem tudo. No final da fala da ministra, aqui que a reportagem mostrou, ela diz, o economista Márcio Postman, cujo nome acabei de saber qual é. Ou seja, claramente ela está fazendo uma crítica aqui, sutil, ela foi irônica, e é possível perceber esse desconforto dela. Como quem diz, você está me nomeando um ilustre desconhecido, pelo menos para ela, evidentemente, porque ela diz, acabei de saber quem é. Então, evidentemente, é um primeiro atrito, e vamos ver agora na sequência como é que isso pode evoluir ou pode acalmar. Mas é claro que ela se sentiu desprestigiada por não ter sido consultada. Amanda pediu para responder. Não, só para fazer uma última lembrança, não é nem para responder, só para complementar uma informação. Houve uma grita e um desespero parecido quando da indicação de Aloysio Mercadante para o BNDES. Um receio muito grande por parte do mercado, de economistas liberais, da própria imprensa, que ele pudesse ser uma figura antagônica ao Haddad, né, que seria um sinal de alguém com uma ideologia mais de esquerda à frente de um banco e que ele pudesse levar a cabo uma política parafiscal, uma política que fizesse, que tornasse mais difícil você atingir lá as metas de superávit primário, de endividamento público, etc., de transparência. Até agora isso não aconteceu. Então, espero que o mesmo seja verdadeiro em relação ao IBGE, que seja um receio e que isso não se concretize, não se confirme. O Capês, só para acrescentar, tem um bastidor nos jornais hoje que Guido Mantega poderia assumir a Vale. Será que isso pode se concretizar? Porque é uma empresa, há um conselho, enfim. Bom, é claro, em primeiro lugar, assim, o Mercadante, na verdade, no começo ele tentou fazer uma disputa com o Haddad. O Haddad acabou prevalecendo, mas sempre há sempre existe ali uma questão de suscetibilidade. O Guido Mantega pode assumir, claro, é o que eu digo. O presidente Lula, ele está numa vibe como quem diz o seguinte, eu passei o que eu passei, agora eu sou presidente, ganhei a eleição, vou fazer aquilo que eu quiser, e ninguém dê muito palpite. Está mais ou menos nessa vibe. E aí, claro, pode gerar algum tipo de atrito.